boa noite. Como a arte influencia a realidade e como a realidade é influenciada pela arte. Diante do incêndio que tragicamente destruiu o Museu Nacional em setembro de 2018, o escritor Fernando Monteiro transpôs para o papel toda a sua indignação. O resultado foi o livro Museu da Noite. Nos palcos, o ator Germano Raiuti encenou a peça O Delator, de Bertolt Brecht. Apesar de ambientada na Alemanha nazista, traz à tona temas políticos bastante atuais. Estética e engajamento podem caminhar juntos? Qual o papel do artista? O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre arte e realidade. São nossos convidados Fernando Monteiro, escritor e diretor de cinema, Germano Raiuti, ator, e Moacir dos Anjos, crítico de arte e pesquisador da Fundagem. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Muito bem-vindos hoje aqui ao Opinião Pernambuco. É uma honra recebê-los. Muito obrigado. E eu gostaria de começar por Moacir. Moacir, é possível definir a arte e definir também um objetivo para a arte? Olha, essa é uma pergunta imensa que caberia muitas respostas. Mas dentro do nosso tema aqui, especificamente essa relação entre arte e realidade, ou como a arte impacta a realidade, transforma a realidade, a gente poderia perguntar o que é que a arte faz nesse contexto, né? Eu acho que o que a arte faz é criar um equivalente simbólico da realidade, ou seja, representar a realidade. Quando a gente fala em representação, a gente está falando em criar um equivalente dessa realidade do ponto de vista do sensível, seja através de um livro, de uma peça, de uma pintura, de uma instalação, de um filme, de uma coreografia. Então, são formas de você recriar essa realidade no campo do sensível. E quando você faz isso, você faz eleições também, faz escolhas, porque qualquer representação, seja na arte, seja na ciência, seja na política, é uma abstração da realidade, é um recorte dessa realidade. Então você elege algumas coisas para representar essa realidade e deixa outras de lado. E ao fazer isso, você cria uma narrativa da realidade, uma ficção da realidade, uma visão do mundo, né? Então, o que a arte faz, eu acho que ao fazer essas escolhas, a arte dá visibilidade a algumas questões e deixa outras de fora, né? Faz com que algumas coisas possam ser ditas e outras sejam mero ruídos. Então, o que a arte faz, eu acho que é isso. O poder da arte é de criar imagens, criar narrativas visuais, textuais, coreográficas, enfim, dessa realidade, e com isso disputar com outras narrativas. Porque o campo da representação é um campo de disputa. Sim. É um campo de construção de ficções, de narrativas que disputam entre si para afirmar perante os demais, né, aquela visão, com influência, com impactos nisso nas políticas públicas, nas formas de convivência interpessoal, na ideia de comunidade, na ideia de comum, de projeto de país, de mundo, que tudo isso implica. Agora, refazendo, né, recriando, se formos pensar, como o Moacir acabou de falar, a gente tem aqui o livro de Fernando Monteiro, que é o Museu da Noite, e que a gente vai começar, antes de falar com ele, para saber como é que foi esse processo, a gente vai chamar um trechinho do poema, do livro, que a gente gravou aqui e cobriu com algumas imagens do museu. Vamos lá. Por que ficamos do lado das pedras? Por que permanecemos no silêncio de cinzas das etnias perdidas, entre as árvores mais altas, ao penetrarem no vórtice das chamas? E porque, entretanto, nada esperamos encontrar da palha frágil de indígenas na trama da desesperança. E nunca teremos de volta a memória dos dias de clareira de Nimuendaju, de seus pássaros soprados nas volutas da fumaça,
na noite caída, sobre a herança do primeiro crânio não hiperbóreo, superposta às rotas do homem sul-americano, pelos estreitos da ciência que não sabe interrogar a beleza criacionista do trono africano, vindo de Daomé para a colônia de poltronas alfacinhas para poltrões de veludo. Então, Fernando, como é que foi esse processo criativo? Porque foi diante de um fato real, não é? Que nasceu toda essa indignação e que gerou o livro. O ser humano, isso é um verso do grande poeta Eliot, o ser humano não suporta tanta realidade. Eu acho que ele escreveu isso num dos quartetos, num dos 4 quartetos. E no que diz respeito assim, à minha experiência mais recente, eu tenho a impressão que a realidade que eu mais horrivelmente suportei ou não suportei foi a destruição, de certa forma, do Brasil. Nós estamos assistindo a um tipo de destruição, mas na noite de 2 de setembro para a madrugada do dia 3, que foi um domingo, de certa forma, aquele incêndio representou ou prefigurou um pouco a destruição mais ampla que nós estamos assistindo agora. E eu tinha particularmente uma experiência com o museu, porque na elaboração desse romance aqui, que veio antes, não é? Que veio antes, que é um romance que foi publicado pela Globo em 2002, pela editora Globo, portanto, muitos anos antes, eu tive uma estreita, frequência, uma frequência total do museu no Rio, né, para a elaboração desse livro, que se chama A Múmia do Rosto Dourado do Rio de Janeiro, em alusão a uma das peças mais importantes do acervo egípcio, que talvez as pessoas, assim, em geral, não saibam que o museu tinha um acervo paleontográfico, de mineralogia, e da flora e da fauna, enfim, das populações indígenas também, de etnografia do Brasil, mas tinha também um acervo de antiguidades clássicas extraordinário, já adquirido no Império, ainda, né, com Dom Pedro I foi adquirido. Eu tenho até uma imagem aqui dessa múmia que foi destruída. Até o Departamento de Antiguidades do Museu do Cairo protestou veementemente contra o nosso país pela tragédia ocorrida, até dizendo nesses termos, dizendo, se vocês não sabem conservar as peças que são nossas, do nosso passado, vocês devolvam, né? Assim como ele também, o Departamento de Antiguidades solicita a devolução dos mármores do Párteno, na Grécia, etc. Então, o impacto foi muito grande sobre mim, pessoalmente, entende? Eu lhe digo mesmo que naquela noite eu não fechei os olhos, não dormi, entende? Não consegui conciliar o sono em nenhum momento, pelo sentimento de perda que todos os brasileiros tiveram, mesmo aqueles que não conheciam o museu ou conheciam muito ligeiramente, entende? Sim. Porque, como estamos também num processo político há algum tempo já estranho, não é? Quer dizer, o país está vivendo de sustos políticos e de ameaças à democracia fortes. Então, esse incêndio parecia culminar ou parecia prefigurar uma situação de destruição do próprio país. Sim. E depois dessa insônia toda, depois desse estado pessoal meu, que podia ser o de algumas outras pessoas também, nós vimos aqueles colaboradores do museu a correrem das suas casas, né? Eles saíram para dar algum tipo de colaboração, e pessoas também populares, né? Então, a minha reação foi que a única resposta que eu poderia dar seria a resposta da arte. Pela poesia. Pela poesia, seria a resposta usando a palavra, entende? Tentando de alguma forma recuperar alguma coisa do fogo. A gente vai falar mais, espero, vamos aprofundar um pouco mais para Germano, o Delator, não é? Que é uma peça. Bertolt Brecht é conhecido justamente por esse teatro social, esse teatro que levanta questões muito importantes.
Escolher um texto desse para interpretar é por si só também um ato político, na hora que o ator decide por um texto como esse? É um ato político, na sua opinião? Eu acho que qualquer texto que você procure montar ou estude, ele é um ato político, porque não há nenhuma colocação que você queira fazer em teatro ou qualquer arte em geral que não seja uma posição política, né? Eu até discordaria de Fernando quando diz que a humanidade não aguenta a realidade. Tanto é que aguenta que a gente coloca muitas vezes um texto dentro de uma realidade que a gente percebe, muitas vezes não tem condições de dizer, e você subliminarmente consegue, com textos de autores de 1600 e pouco, colocar dentro de uma realidade que nós vivemos hoje e que consideram realmente textos que podem naturalmente levantar questões políticas. E aí não é uma questão de discutir direita e esquerda ou não, mas efetivamente, como ator, como diretor, como autor, como roteirista, há uma posição inerente à política. Política no sentido de que nós vivemos isso hoje ou como nós vivemos antes. Eu sou uma pessoa que não necessariamente poderia responder como um ator profissional, mas tenho uma vivência de teatro, por exemplo, desde 1960, fazendo teatro de estudante, e sempre havia sempre um interesse social. Na hora que você tem um momento social, ele é naturalmente uma posição política. Então, eu fiz teatro de estudante muitos anos, e eu me lembro que, vamos dizer, nos anos 60, 61, montar, por exemplo, o primeiro Brecht em Recife foi montado pelo Teatro Estudante Israelita de Pernambuco. Os Fuzis? Os Fuzis da Sara Carrá. Fernando Arrabal, nunca ninguém tinha montado, porque sempre texto sobre a Guerra Civil Espanhola. Enfim, montamos a Prostituta Respeitosa, de Sartre. Então, sempre há um contexto social em que você, como ator, como roteirista ou como diretor, se coloca dentro disso. Por exemplo, o delator, nós começamos a estudar o delator até um pouco antes das eleições, então, para que não se misture que o delator foi montado porque haveria as eleições. Sim. Não, havia um problema social, político, em que você vê que não é uma coisa situada relativamente, ou principalmente aqui no Brasil, mas numa posição em que você vê isso no mundo inteiro. Eu tenho um problema atávico, que eu sou judeu, sim. E vejo, por exemplo, que na França, 60 mil judeus saíram por conta de antissemitismo. E ninguém pode misturar o antissemitismo se é contra o presidente do Estado de Israel. Não, é antissemitismo em cima. Então, isso é extrema-direita, afeta as sinagogas, as escolas, enfim. E é um momento em que há uma mudança, um nacionalismo efervescente, enfim, é um momento do mundo. É uma relação de retroalimentação também, Moacir. A gente pode falar nisso, que a realidade alimenta a arte se alimenta da realidade, e daí a gente pode usar esse termo quando a gente fala de arte e realidade? Acho que sim, claro, porque a produção humana simbólica não está desconectada da realidade, né? Você é o tempo todo afetado por ela, né? Nós aqui estamos nos afetando uns aos outros, né? Essa realidade que nós estamos vivendo agora nos afeta de uma maneira muito forte. E o artista é aquele que transforma esse afeto numa produção simbólica em qualquer das áreas que existem. O Brasil, uma coisa que me ocorre frequentemente nos últimos tempos, até por acompanhar mais de perto a produção de artes visuais e notar uma certa transformação que vem ocorrendo recentemente, é que o Brasil, se a gente pensar a história do Brasil foi fundado em duas grandes violências, né? A origem do Brasil está ligada
a mortandade dos habitantes nativos, né, dessa região que viria a se chamar Brasil depois, e também a violência contra os povos trazidos da África escravizados. O Brasil não existiria como tal sem essas duas grandes violências fundadoras, né? E essa violência é acompanhada ao longo de séculos também de essa aniquilação desses povos, essa violência contra os povos, é acompanhada por um silenciamento, uma invisibilização também desses povos, né? Ao longo da história da arte, inclusive, a partir do século XIX, quando se constitui, digamos assim, um campo artístico no Brasil, né? As representações desses povos são sempre como povos subjugados, feitas por outros, né? Então, essa realidade, nesse sentido, ela influencia a produção artística. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falei que tenho notado nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 15 anos, é que há uma reversão disso, pela própria transformação da sociedade, pelo fortalecimento dos movimentos, tanto indígenas quanto negros, há uma transformação, uma nova geração de artistas, tanto indígenas quanto negros, que estão conseguindo refazer essa forma de entendimento do Brasil a partir do ponto de vista deles. E com isso também, aos poucos, como eu falei no começo, né, essas novas visões da realidade, novas visões do Brasil, vão começar certamente, já estão começando a influenciar o modo de entendimento do país a partir da arte, a partir de todas essas construções que eles fazem. Vamos fazer um intervalo? Hoje a nossa conversa é sobre arte e realidade. Voltamos já. Opinião Pernambuco está discutindo arte e realidade. Para participar desta conversa, convidamos Fernando Monteiro, escritor e diretor de cinema, Germano Raiuti, ator, e Moacir dos Anjos, crítico de arte e pesquisador da Fundage. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora, eu quero perguntar aqui ao meu diretor se eu posso chamar o vídeo que a gente tem também da peça O Delator, para a gente também ver um trechinho de Germano Raiuti nos palcos. Vamos lá. Não há pior analfabeto que o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. O político e analfabeto é tão burro que se orgulha de o ser e, de peito estufado, diz que detesta a política. Não sabe o imbecil que na sua ignorância política é que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, desonesto, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. Então, a peça mais engajada e impossível, né?
E é interessante porque vocês colocam a imagem da juventude hitlerista, aí seguidamente os movimentos de 2013 na Avenida Paulista, depois a gente assiste a imagens de guerra, seguidamente depois imagens da ditadura e aí a música tão conhecida, Cálice. E a minha pergunta é a seguinte, como é que o público vem reagindo? É da mesma forma que reagia lá nos anos de censura, que o senhor também passou por esse período de censura, sofreu na pele, ou não, hoje a reação é diferente? Como é que o público vem respondendo hoje a esse tipo de provocação? Bom, gostei do senhor, que você já... Mas, por exemplo, eu tenho uma experiência muito curiosa que foi em 1979 com Galileu. Galileu era uma peça que eu tinha conversado com Milton Bacarelli. Vou me prolongar um pouco porque é interessante. Também de Brecht, né? De Brecht. E ele perguntou se eu gostaria de participar no curso de teatro como ator convidado de uma peça. Isso é tudo que eu queria na vida, participar de um grupo da universidade como ator, para mim seria... Mas eu colocava uma posição minha, eu gostaria de montar Galileu Galilei. Aí ele, ótimo, um texto maravilhoso e tal. E aí, foi passando o tempo, eu não perguntei mais nada a ele, ele não me dava, até que um dia eu disse, e aí? Disse, não, a pró-reitoria não aceitou o texto, achou que não devia montar e tal. Aí, a praxe dramática do nosso digno e querido Zé Mário Astragésio tinha essa... Disse, eu topo montar. São 30 e tantos atores, cachê zero, ninguém tem como montar e começamos, e curiosamente, começamos a ensaiar aqui no estúdio da TV Universitária. E aí nós juntamos um grupo muito grande, montamos e a reação, por exemplo, do Galileu era uma peça de quase 3 horas, extremamente cansativa, mas de um conteúdo muito forte, principalmente pelo subliminar que ele aparecia no momento. A discussão na época, por exemplo, era todo texto, você, antes da censura do AI-5 e outras coisas, você levava para a Secretaria de Segurança Pública. Tinha um senhor chamado Adete Leite, que era cronista de teatro, e que na Secretaria de Segurança você recebeu o carimbo da censura. E a censura era muito mais, provavelmente, por problemas de idade, não de conteúdo. Do mesmo jeito que os cartazes tinham que ser carimbados na prefeitura, o cartaz que você colocava nas lojas de propaganda. A reação em 79, que já era uma coisa que... Quase abertura política. Naquele momento era uma coisa que me marcou muito, que em determinado momento Galileu disse, infeliz do país que precisa de heróis. O teatro vinha abaixo. Era uma loucura no teatro. E a gente foi e levou. A experiência, então, do delator. Sim, trazendo para 2019. Para 2019. Com todo esse conteúdo que a gente mais explícito não é possível. O texto não é, mas a colocação das imagens também são muito explícitas. Mas a reação que eu tive foi a sensação, eu tenho um número, a gente levou durante uma semana, a gente conseguiu 600, 700 pessoas num teatro de 90 lugares. Depois a gente levou 2 vezes esse ano, enfim. Era aquilo daqueles mesmos que chegam junto de você e concordam, reagem. Então, a minha grande frustração foi quando a gente foi convidado, a peça ainda não estava montada, a gente fazer uma leitura. E aí minha frustração. Sim. De levar na Universidade Federal de Pernambuco, no período da greve, e a gente foi levar isso no Centro de Arte. Sim, e Comunicação. Centro de Arte e Comunicação. Aí aquela agitação, fizemos a leitura e a promessa que por que fazer ali é que após isso haveria um debate. Sim. E a minha frustração foi que a gente acabou a peça,
vamos ver o maracatu, tal, e... Não foi, não conseguiu, né? Então, a minha frustração ainda foi pior. É que alguém chegou junto de mim, um aluno, quem foi Bertolt Brecht? Aí, foi a única pergunta que eu recebi. Peguei meu carro, como bom burguês, e digo, vou tomar minhas atitudes comerciais, que eu vivo disso, que como ator eu estou totalmente frustrado. Estou no centro de arte, no momento de greve, e a frustração de ninguém debater. E aproveitando esse gancho não muito positivo, né, Fernando? Você declarou certa vez que um verdadeiro poema altera a realidade. É sempre esse o objetivo? Se não alterar a realidade, pelo menos buscar no público, aí voltando também para o público, uma percepção diferente? Esse é o seu objetivo, ou pelo menos um deles? Olha, essa citação aí, é como eu fiz a citação de Eliot, do ser humano não suporta tanto a realidade, é do grande poeta galês Dylan Thomas, que ele achava que um verdadeiro poema escrito, quando você escrevia um poema, mesmo que você colocasse na gaveta, que estava ali fechado, ele havia alterado a realidade, entende? Quer dizer, tem um certo misticismo nisso, uma crença mística, né, no poder da arte, de que o mundo não é mais o mesmo propriamente, embora ninguém saiba, depois que aquele poema existe, depois que aquele filme foi feito, depois que aquele... É claro que essa é uma expressão poética, é claro que isso é um verso, mas ele quer dizer que, na verdade, mesmo em circunstâncias como essa que nós estamos vivendo, que Germano acaba de descrever, de uma certa apatia, entende? Que vem de condições de uma determinada sociedade, né? Em determinado tempo. Né? Eu, por exemplo, a semana passada eu tive um amigo que passou algum tempo, um mês em Montevidéu, no Uruguai, e apesar de todos os problemas que o Uruguai está vivendo, o nosso vizinho praticamente aqui, né? Um país da América Latina, econômicos, com muita importação, com muita coisa que torna a vida muito cara. Ele ficou impressionado com o interesse cultural, a qualidade dos livros nas livrarias. Entende? Ele disse, olha, Fernando, não era essa oferta de autoajuda, dessas coisas, não era essa porcaria de mercado, de livros para, sabe, de pessoas da televisão, não era biografia de Neymar, do senhor Moro, não é nada disso. Quer dizer, você tinha lá Conrad, Melville, você tinha Dante, você tinha literatura clássica, e as pessoas lendo, e teatros e tudo, dentro das dificuldades que a gente supõe. Fernando, me permita, eles têm um carnaval que demora um mês e pouco de fevereiro. As manifestações de grupos populares, sim, eu assisti ensaios deles há pouco tempo, em setembro eu estive lá, e pedi uma pessoa para me levar para uns ensaios. E eles vão criando situações que, de novo, a arte e a política vai se misturando com o dia a dia. E depois eles montam com cenário, com roupa. É fantástico e dura um mês e pouco. É o carnaval deles. Agora, nada podia ser mais oportuno do que isso, porque é um país que está vivo, é um país que está pulsando ali perto, com dificuldades talvez até maiores do que as nossas. Agora, Moacir, e as redes sociais hoje? Que é um elemento que ali nos anos 70, né, finalzinho, 79, aí, perto da reabertura, a gente não tinha, né? As redes sociais. Isso também interfere nesse engajamento, nesse desengajamento do público, de alguma forma, na sua opinião? Eu acho que esse é um fenômeno que não pode ser deixado de levar em conta. E quando o Germano estava falando aqui da frustração, e parece que talvez isso tenha um pouco a ver com essa nova forma de se aproximar da realidade, né? Que tem, claro, um lado positivo de colocar as pessoas em contato umas com as outras, de rapidamente articular, mas me parece que cria uma certa impaciência, talvez, do consumidor cultural, de se deter num poema longo, ou numa peça complexa, ou mesmo diante de uma pintura mais complexa, uma vontade de consumir tudo muito rapidamente, de decifrar
tudo rapidamente. Fast food, fast art. É como se fast... nós estivéssemos um pouco incapacitados de nos defrontar, de nos espantar com a complexidade da realidade, né? E de assumirmos essa complexidade e dizer, não, isso não pode ser resolvido assim de qualquer maneira, tão rápido. É preciso realmente deixar a coisa assentar, deixar decantar, ver a complexidade das coisas, ver como as coisas se intercalam. Então, eu acho que as mídias sociais, eu tenho assim, esse sentimento ambíguo. Sim. Por um lado, muito positivo, evidentemente, mas, por outro lado, me parece que nos embota um pouco, emboca nossa capacidade de nos defrontarmos com esse tipo de situação que exige de nós essa disposição para entender. E também há uma certa ilusão, Moacir, com relação a pensar que você está efetivamente fazendo alguma coisa quando você participa dessa babel das redes sociais, quando você, na verdade, está fazendo muito pouco. Eu, por exemplo, acho que não é exatamente com você, dessa apatia que eu percebi. Eu tenho a sensação que é o que você diz, entende? A velocidade da informação e é um pouquinho aquilo ali, a pessoa realmente não se aprofunda. Quer dizer, se você traz um tema atual e que você queira colocar dentro de um texto mais longo, que não é apatia, talvez uma pouca formação e uma coisa muito... um verniz em que ele vai avançando e aquilo ali é o que reflete no dia a dia que a gente, não como uma apatia, mas como uma falta talvez de uma formação mais segura e mais profunda. Também. Agora, por outro lado, eu acho que a gente também não pode se conformar simplesmente com isso, com esse diagnóstico, que é uma realidade. Então, eu acho que cabe aos criadores, aos artistas, aos gestores culturais, enfim, de criar mecanismos para que, dentro dessa nova realidade, essas questões fluam, esse debate flua e a gente consiga, que é o desejo de todos nós, avançar nos problemas da realidade. Né? Na peça, Germano, o seu papel é de um professor, né? Estamos em tempos de escola sem partido, em tempos em que os alunos são incentivados a filmar os professores em sala de aula. Nesse momento, aí pode ser para os dois, para os três até. O papel do artista a função social do artista fica ainda mais importante, como o Moacir falou. É nesse momento, então, que os artistas têm que encontrar mais forças para atuar, enfim. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Olha, eu mais uma vez vou citar Eliot. Eliot diz que os poetas são as antenas da raça, né? Ele quer se referir aos artistas de um modo geral. Se você é a antena da raça, você está prefigurando alguma coisa ou decifrando alguma coisa e podendo ajudar as pessoas a sair de uma certa apatia, sim, mas que é uma apatia exatamente provocada pela pouca informação, por uma insuficiência de dados, que você venha a ser a plateia que você encontra hoje nos debates. Por exemplo, você também se faz hoje um debate sobre literatura, sobre teatro, e as pessoas não perguntam nada também. Em toda parte, um pouco em toda parte. Você não tem mais cineclubes, você não tem mais centros de discussão, há realmente, na minha opinião, alguma coisa contra a qual nós devemos lutar no sentido de ir ao encontro das pessoas para poder mexer com elas, que elas saiam de si um pouco e enfrentem essa realidade. Vamos fazer um intervalo? A gente volta em poucos minutos, hoje debatendo arte e realidade. Estamos de volta com nossa conversa sobre arte e realidade, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Fernando Monteiro, escritor e diretor de cinema, Germano Raiuti, ator, e Moacir dos Anjos, crítico de arte e pesquisador da Fundagem. Aí eu quero voltar para Moacir. Moacir, dentro da arte, existe um limite, a gente define assim, do que é chamado arte pela arte, né, que é comumente conhecido como arte pela arte, de uma obra engajada, uma obra de arte engajada? Isso é a primeira pergunta. E outra, dentro de uma mesma obra artística, pode haver momentos de arte pela arte e engajamento? É possível? Vou tentar responder de uma maneira bem... Claro, claro. Mas
Acho que essa discussão de arte pela arte, de autonomia da arte, né? Sim. É uma discussão que perpassou muito do que a gente chama arte moderna. Né? Sim. Um certo desejo por uma certa autonomização dos usos pregressos da arte, né? Seja ligados à realeza, à igreja. Quando a arte, historicamente, no século XIX, no começo do século XIX, ganha uma certa autonomia em relação a esses usos pregressos. E é quando se inaugura a estética, a ideia de estética moderna, né? Quando você se funda os museus, quando a arte sai dos castelos e vai para os museus e se torna algo disponível para o público negociar os sentidos com ela. Então, a partir daí, tem uma longa trajetória de um ganho de autonomização da arte, mas que nunca é dissociada de uma certa pulsão do real na arte ali. Em alguns momentos na história, essa ligação da arte com a realidade, ou essa vontade de representar a realidade através da arte, se torna mais explícita. E eu acho que hoje, eu digo hoje, assim, nas últimas 2 ou 3 décadas, é um desses momentos da história em que a arte se volta cada vez mais a interpelar o mundo, né? E uma mesma obra de arte pode experimentar esses Eu acho dois que sim, sentimentos? o que acontece é que, como eu disse, qualquer produção artística é uma construção de uma narrativa, que o artista, a partir dos sua história, seus conhecimentos formais ou informais, da própria linguagem que ele usa, da sua história de vida, do lugar onde ele fala, a partir de onde ele fala, com que sotaque ele fala, seja um pintor, um escritor, um dramaturgo, Sim. ele constrói uma narrativa e oferece ao outro, a qualquer um, né? A esse público indistinto. E esse público, que também tem suas histórias, seus problemas, seus lugares, seu entendimento de mundo, entra em contato com são como se 2 narrativas se encontrassem, né? E várias narrativas se encontrassem, são vários públicos, né? E a partir daí é que os sentidos da obra são estabelecidos. Então, uma obra pode me tocar de uma maneira e tocar Germano, Fernando, você, de maneiras completamente diferentes. Nenhuma delas é melhor, pior, mais ou menos certa. Eu acho daí talvez a riqueza da produção artística, né? São modos de nos interpelar, nos chamar, nos afetar, né? É um processo de afetação constante da obra em relação à sua audiência. Agora, voltando para a política um pouco mais, né? Se é que a gente saiu dela em algum momento aqui. No mesmo mês do incêndio, setembro de 2018, a mostra Queer Museu, Cartografia da Diferença na Arte Brasileira, foi fechada em Porto Alegre. Ela foi acusada de blasfemar contra símbolos religiosos e fazer apologia à zoofilia e à pedofilia. Sim. Então, a instituição financeira que estava recebendo a mostra, lançou a seguinte nota, e era sobre essa notinha que eu gostaria do comentário de vocês dois. Abre aspas. Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior, que é elevar a condição humana. Fecha aspas. Eu fico com dificuldade de imaginar quem foi a brilhante cabeça que resolveu arguir dessa forma contra essa mostra, né? Que, aliás, ela não tinha nada de escandalosa, ela não tinha nada, assim, até de notável no sentido do escândalo, no sentido de chocar, de nada disso. Era um certo, não é, uma recolha de manifestações contestatórias ou demonstrativas de comportamentos, enfim, quer dizer, e mais do que isso, num conceito mais amplo de tudo aquilo que havia ali, algumas obras até premiadas em outros eventos e tal. E a instituição financeira, sob pressão, assim, uma pressão do público imediata, uma coisa até que não foi muito expressiva, foram algumas vozes de visitantes, tal, que simplesmente recusaram determinadas coisas. Essa instituição reage de uma forma extremamente covarde, entende? No sentido de ficar receosa, não sei, até de perder contas, de desagradar clientes, e cria imediatamente, quer dizer, cancela o evento artístico e justifica dessa maneira ridícula. Germano, qual a sua opinião? Eu acho que a repercussão foi exatamente o que deu ênfase a tudo isso. E a empresa, como boa empresa comercial, ele pensa no seu negócio
tira isso. Não é nem covarde, é o tipo e a forma de se trabalhar. Na hora que está prejudicando os seus interesses, que possa ser, ele tem algum... Sim, mas ela patrocinou a mostra. Ela sabia o que era a imediatamente, mostra, na né? pressão Ela da sabia o que repercussão, ela tira tranquilamente, porque esse é o processo. Sim, claro. Em tudo. Se você for ver, por exemplo, essas grandes discussões sobre quem é que apoia teatro, quem apoia música e outras coisas, você vê espetáculos aí. Eu me preocupei em Roda Viva, o atual ministro, não sei de quê, e eu fiquei muito preocupado com uma coisa. Meio ambiente. Os críticos que estavam discutindo sobre 68 grandes empresas que montavam os grandes espetáculos no Brasil. Não é por aí, quer dizer, a gente está discutindo o problema das grandes empresas. Se, vamos dizer, uma empresa de cerveja quiser fazer um São João e pega pela Rei um Rouanet, e você monta um espetáculo da Paixão de Cristo, em que você traz 7 mil, 8 mil, 6 mil pessoas no Marco Zero, não tem dinheiro. Mas você recebe 14 milhões, 15 milhões da Lei Rouanet para fazer um São João. Eu gostaria de entender, Germano. Acho que Moacir queria também entrar na conversa que ele levantou. Eu só quero perguntar, você não acha que a empresa poderia ter mantido a mostra e tentado explicar determinados conceitos dessa mostra? Mas não é esse o princípio de uma empresa. Eu só queria chamar a atenção porque... A empresa não é... O princípio da empresa é, acima de tudo, o bem-estar do seu negócio. Mas, Germano, eu acho que se a gente pensar essa amostra e outras que existiram no passado, inclusive instituições bancárias, com conteúdo talvez até mais explícito do que essa, que não ocorreu esse tipo de censura, eu estou chamando atenção para isso porque eu acho que a gente não pode associar esse fato e outros ataques a exposições, a eventos culturais e artísticos do contexto que a gente está vivendo, do momento político. Sem dúvida, não. Então, Sim, mas eu estou dizendo que do ponto de vista de empresa, ele vai se preservar sempre, Fernando. É essa interferência. Agora, justamente a minha pergunta nesse sentido, de que qual interferência, não é, que uma instituição financeira que apoia a arte pode ter de verdade, né, em cima do que está sendo... Tem coisa mais explícita do que tirar a publicidade do Banco do Brasil? Porque a mim me pareceu apenas que a própria empresa não havia absolutamente percebido minimamente o que ela havia patrocinado. Eu não sei nem qual é a empresa, mas eu estou lhe dizendo, como instituição, como empresário, ele preserva essas coisas, Fernando, acima de tudo. Ele não está preocupado com o lado cultural, não. É uma constatação melancólica, então, de certa forma. Eu não tenho dúvida. Melancólica, mas, no entanto, você vê instituições bancárias que bancam grandes espetáculos e outras coisas. É contraditório. Quando você mexe na opinião pública e cria essas dúvidas, o cara tira... Eu acho que a questão aqui também, essa exposição, como outras, apesar de serem patrocinadas pela instituição, é dinheiro público, né? A Lei Rouanet, claro, tudo. Então, todo dinheiro quando você não tem um controle social público e democrático daquilo que uma instituição como Santander e outras fazem, tu usa esse dinheiro, então você tem uma apropriação desse dinheiro, dinheiro público e você filtra ele de acordo com critérios ideológicos, políticos, particulares, provisórios. Agora, Emília, tem uma pergunta aqui no telespectadora. Emília da Várzea quer saber o engajamento vezes estética. Engajamento estético é sempre uma fonte de tensão para o artista? Sim, porque... Ele fica sempre nessa tensão, Fernando? Ele fica nessa tensão porque o engajamento é alguma coisa... É difícil, o engajamento exige uma consciência também crítica, constante, de forma que você também possa até estabelecer determinados limites nos quais você possa estar sendo enganado também pelo fato político, entende? Sim. Então, contra uma guerra injusta ou contra determinada situação ou contra instituições financeiras que se acovardem, você tem determinado momento em que você tem que examinar se você está aderindo ou se você está engajando realmente numa causa totalmente justa. Germano, uma pergunta. No delator,
A gente está falando o tempo todo ali de nazismo, não é? De pais que têm medo que o próprio filho, é um estado de polícia dentro de casa, tem medo que o próprio filho vá denunciá-los a Hitler, ao nazismo. Você já colocou aqui que é judeu, não é? Que tem essa causa. Na hora, o ator, dá para separar essas questões na hora lá do palco da encenação? Existe o limite, existe ou não? Naquele momento é como quase que reviver a história também, no sentido da sua realidade afetando a sua arte e da arte afetando a sua realidade. É no sentido do ator, na hora de criar o personagem. Como é que é isso, Germano? Veja bem, isso foi uma discussão, inclusive, antes do início da estreia da peça, em que a gente discutia dizendo que, além do problema político em relação a qualquer coisa que a gente pudesse fazer um paralelo com o Brasil, eu dizia que eu sou fruto de um holocausto. Sei lá, eu nasci no Brasil, meus pais chegaram antes da guerra, mas eu, por exemplo, tive há uns 6 meses atrás uma neta que foi em Auschwitz e procurou lá nos documentos e encontrou 4 nomes de Hayut, que da família do meu pai eu não sei nada, que ele morreu muito cedo e ele veio para o Brasil, eu não tive a oportunidade de saber nada da família dele que ficou. Da minha mãe vieram todos os irmãos para o Brasil. Claro que isso dá em mim um sentimento que todo dia, por incrível que pareça, eu sou cobrado por isso. Sim. Pelo simples fato de ser judeu, eu sou cobrado por isso. Claro. Então, a minha relação com o delator, ela era muito forte, porque isso era uma vivência que eu sabia que acontecia, e por depoimentos, e por... Enfim, a história, o cinema, a literatura está aí mostrando todo dia. Sobibor passou a semana passada, quem assistiu não aguentou muitas vezes. Então, esse lado, em mim como ator, pesou muito mais do que a repercussão política na relação do Brasil. Sim. Mas eu queria dar como você me chamou de senhor, eu vou me colocar... Mas já chamei de Germano, já me desculpei. Eu me lembro bem que quando eu comecei a fazer teatro, era a efervescência da época de Juscelino Kubitschek. Então você ia para um festival de teatro em Santos, 1.200 atores do Brasil todo, numa efervescência, a música, as boates, os shows, os jobins da vida. Enfim, era um momento de uma alegria, de um novo Brasil, sei lá. Não estou discutindo o lado da economia, porque os problemas que surgiram após o período de Juscelino, mas havia aquela euforia. Na época da ditadura, quanta coisa foi importante, foi criada. Sem dúvida. Por conta da ditadura, apesar da censura. Onde é que estão todos esses músicos, todos esses autores, o cinema novo, enfim, toda uma criação. O Matuto diz, a 2 ensina a Paris, né? Agora, pegando um gancho já, né, enfim, no que a arte pode trazer também, nesse deserto de que a gente está aí, como é que você enxerga, Moacir, o futuro da arte? Nessa situação que a gente está vivendo, menos recurso, enfim, a gente está correndo um risco de ficar, de repente, aí menos profundo, muito à margem. Eu acho que a gente corre um risco grave, do ponto de vista das políticas públicas, de um estrangulamento das fontes de recursos para financiamento da cultura. A gente está vendo aí o cinema, né, o teatro, a música sofrendo, os museus, enfim, um risco enorme de regredirmos muito. Já regredirmos bastante, mas há um risco de essa regressão ser ainda maior. Por outro lado, eu estava ouvindo o Germano falar aqui das coisas, né, dos anos 60, 70, e de fato coisas maravilhosas que todos nós adoramos e faz parte da história do legado cultural, né, do país, dos artistas brasileiros para gerações futuras. Mas é preciso também a gente olhar para o lado e ver que muita coisa está acontecendo, né? A própria cena do cinema pernambucano, inclusive, né, com muitos
diretores e criando filmes premiados e que circulam em vários festivais no mundo inteiro. Na literatura, talvez a cena, digamos assim, mais formal esteja muito acomodada, pelo menos do ponto de vista da publicação, né, da circulação. Mas você tem aí toda essa periferia da cidade criando coisas, tem o Islã das Minas, né, você tem formas que estão sendo inventadas, que ainda não estão legitimadas, talvez. Né, na própria arte visuais, tem coisas que certamente eu não conheço e gostaria de conhecer, mas que estão acontecendo por aí, que não tem um lugar para se exibir. Eu acho que tem coisas bacanas acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter uma certa confiança no artista, né? Tem no que se diz, né, na hora de crise, confie no artista, né? Quanto tempo a gente tem, Braulio? A gente tem 1 minuto. Rapidinho, se vocês puderem, 30 segundos, as considerações finais. Eu acho que a gente tem que ter uma posição política nesse momento muito firme, entende, com relação à visão da cultura, que se encaminha para uma deformação talvez inesperada, assim, há muito mais do que nós prevíamos, e também temos que ter muito cuidado também com o mercado, o grande mercado, porque ao mercado também não interessam determinadas coisas, tanto quanto as políticas públicas orientadas como estão sendo agora. Germano. Fernando, só lembrando, tem uma coisa boa, o Museu da Língua Portuguesa vai ser inaugurado depois daquele incêndio, viu? Tem coisas que ótimo, boas acontecendo. Que bom. Bela notícia você está trazendo. Eu acho que a cultura e a arte ela vai sobreviver sobre qualquer situação. Isso é inerente ao ser humano. Então, eu acho que, como o Márcio diz, tem tanta coisa por aí por fora que a gente não tem nem noção. Eu vejo, às vezes, umas coisas na televisão e digo, meu Deus do céu, existe. Mas existe muita coisa boa também, não é? Existe. Exato, coisas boas, claro. Não, só Moacir, concordando, para encerrar o programa. Com os colegas e dizer que, repetindo que eu acho que a gente tem que apostar na arte, eu acho que a arte emancipa, na medida que a arte nos confunde, nos abre para coisas que a gente não sabe nem o nome às vezes, né? Nos põe diante desse novo, a arte nos deseduca no bom sentido e ao nos deseducar para esse mundo tal como ele está, eu acho que ela nos emancipa, nos permite ver outras possibilidades de mundo, né? E construir essas outras possibilidades. Claro. Muito obrigada. Foi uma honra. Tanto é que nós estamos aqui os três. Pois é. Muito obrigado. O encerramento da Opinião Pernambuco hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.